Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. Em O Globo, Bolsonaro perde votos na Vila Militar. Seu reduto eleitoral no Rio de Janeiro, PT cresceu 279,5% entre os militares. Essa é boa. O presidente recebeu 54,23% de todos os votos válidos na zona eleitoral nestas eleições. Em seu reduto eleitoral no Rio de Janeiro, Bolsonaro viu seu desempenho piorar na Vila Militar nas eleições de domingo na comparação com 2018, levando-se em conta os primeiros turnos. Foram 33.133 votos contra 39.525 que Bolsonaro teve em 2018, uma queda de 16% em 4 anos. Apesar da redução, Bolsonaro recebeu 54,23% de todos os votos válidos na zona eleitoral nestas eleições, até porque ele é militar, então os militares, em maioria, votaram nele. Mas a queda foi impressionante e a subida de Lula, vejam só, o detalhe é o crescimento do PT na área. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 22.877 votos, incríveis, 279,5% a mais que os 6.028 votos oferecidos a Fernando Haddad em 2018. O fato é que Lula, entre os militares, cresceu desse jeito devido ao comportamento de Bolsonaro, e também isso serve para mostrar para todos que não se deve generalizar. Tem muito militar de cabeça boa por aí. E o Bolsonaro perdeu 686 municípios para Lula na corrida presidencial de 2022. E o PT só perdeu 24, vejam só. Maior parte das cidades que viraram voto para o atual presidente ficam no norte do país. Atrás, na disputa para a presidência em 2022, Bolsonaro perdeu 686 cidades brasileiras, onde foi maioria no pleito de 2018 para o Partido dos Trabalhadores, considerando apenas os resultados do primeiro turno. O placar do pleito atual também aponta uma desidratação na base bolsonarista. O atual mandatário liderou em 2.191 localidades em 2022, contra 2.853 na corrida anterior, uma redução de 23%. A chapa petista, encabeçada por Lula, também registrou uma mudança no jogo municipal, mas em menor grau. 24 cidades que anteriormente votavam no PT migraram para Bolsonaro. Então é uma diferença de desempenho brutal. E aqui a demonstração do grande movimento pró-Lula aqui em 2018 e aqui em 2022. E no Metrópolis, Lula segue com 70% de chance de vencer, diz o executivo do Instituto de Pesquisas que menos errou, que é a Atlas Intel. Previu 50,3% para Lula e 41,1% para Bolsonaro, ou seja, acertou na margem de erro. O cientista político Andrei Roman, CEO da Atlas Intel, instituto que menos errou nos resultados da pesquisa presidencial deste ano, afirma que Lula segue favorito na disputa, com uma probabilidade de 70% de chance de vencer, na comparação com 30% de chances de Bolsonaro. O Instituto ganhou reputação a partir de 2020 por ter sido reconhecido entre especialistas americanos
como que mais acertou resultados nas eleições presidenciais daquele país. Agora, entretanto, previu na pesquisa de sábado 50,3% para Lula e 41,1% para Bolsonaro no primeiro turno, dentro de uma margem de erro de 1%. O resultado foi de 48,43% para Lula e 43,2% para Bolsonaro. Nesta entrevista, a coluna Andrei diz onde enxerga o erro e explica por que prevê que, caso quem se absteve no primeiro turno saia para votar no segundo, o movimento tende a favorecer Lula. Essa entrevista já está no blog da Cidadania. E Bolsonaro esperava ter mais votos que Lula. Nas primeiras horas de apuração, Bolsonaro pensava que teria mais votos do que Lula. O Lula teve 6 milhões de votos a mais. Nas primeiras horas de apuração, Bolsonaro pensava que receberia mais votos do que Lula, afirmam aliados. Diferentemente de outras eleições, desta vez a apuração começou a ser divulgada às 17 horas, do zero. Antes vinha a público mais tarde, com uma parcela considerável de urnas já totalizadas. Lula só ultrapassou Bolsonaro com 3 horas de apuração, às 20 horas e 2 minutos. Tradicionalmente, candidatos da direita saem na frente porque as urnas começam a ser apuradas no sul do país e, como o Nordeste ficou por último, Lula abriu vantagem no final da contagem até ganhar uma dianteira de 6 milhões de votos para presidente. O entorno do presidente vinha repetindo a Bolsonaro que ele tinha chance de ser reeleito em primeiro turno. No sábado, véspera da eleição, Bolsonaro disse que estava certo que teria mais de 60% dos votos. Então, o Bolsonaro teve uma surpresa porque ele não entende nada do sistema de apuração de votos brasileiros. Porque era visível para quem estava acompanhando a apuração que os votos que estavam sendo computados vinham das regiões mais tendentes ao bolsonarismo. Teve uma surpresa no Sudeste, com uma reação um pouco maior de Bolsonaro, mas sabia-se que quando o Nordeste entrasse na apuração, tudo iria mudar, e vai mudar muito mais. E ex-embaixador alemão teme polarização mais acentuada no segundo turno. Jorge Witschel, ex-embaixador da Alemanha no Brasil, considera que margem apertada entre Lula e Bolsonaro vai levar à mobilização de todo o eleitorado. Diz ele, acredito que agora haverá uma campanha bem forte, talvez até brutal. Os dois candidatos têm que mobilizar todo o eleitorado, porque a diferença entre Bolsonaro e Lula é só de 5%. É uma margem bem apertada, diz o embaixador da Alemanha no Brasil, Jorge Witschel. Tenho algum receio que a polarização que já existe se aprofunde mais. Por outro lado, tenho confiança no sistema eleitoral do Brasil e nas instituições. E no Correio Brasiliense, Lula está perto de fechar apoio com Tebet e com o PDT de Ciro. Presidenciável busca apoio de senadora e do ministro, terceiro e quarto colocados no pleito por aliança para vencer no dia 30. A parlamentar Simone Tebet deve anunciar seu aval e a expectativa é de que o PDT faça o mesmo em reunião de hoje. Após o impacto com a força do bolsonarismo no primeiro turno, o ex-presidente Lula reuniu-se ontem com sua coordenação de campanha para revisar as estratégias e definir o que precisa ser feito visando a rodada final das eleições ao Planalto. O encontro ocorreu em um hotel de São Paulo. Nós retardamos um pouco a vitória, talvez por culpa nossa mesma, avaliou Lula após a reunião. Ele citou que a polarização com Bolsonaro, candidato à reeleição, está presente desde o início do ano e a chamada terceira via não conseguiu mudar o cenário. A gente, na verdade, vai aproveitar o segundo turno para fazer o debate que não foi possível fazer no primeiro. A partir de amanhã, nós já estamos em campanha. Nós ainda temos que fechar algum acordo. Participaram da reunião os principais líderes da coligação e coordenadores da campanha, como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. E o maior partido da Câmara, o PL, não deve ser intransigente caso Lula seja eleito. Trocando em miúdos, o PL
vai ser tchutchuca se o Lula for eleito. É um partido adesista e que vai se colocar a serviço de quem tiver a tal caneta Bic na mão. E na Câmara e Assembleias Legislativas, recorde de pastores evangélicos eleitos. Isso está destruindo o Brasil. Política e religião, sempre que se unem, dá essa desgraça que o Brasil está vendo. E pesquisa não captou ou os eleitores mudaram nas horas finais? Essa é a diferença na votação de Bolsonaro. O aumento do voto conservador no dia da eleição é tendência a 3 pleitos. Internet muda a dinâmica e dificulta a vida de institutos. Na verdade é o seguinte, essa disparada da direita na reta final de eleições começou em 2014, quando Aécio Neves surpreendeu e encostou na Dilma Rousseff, que venceu aquela eleição por pouco em 2014. Então o Brasil vem tendo um crescimento da direita meio que vegetativo desde 2014. Por isso estamos na atual situação. Mas Lula mudou isso. Lula fez a direita recuar em 2022. E a campanha de Lula contabiliza os erros cometidos no primeiro turno. A coluna mapeou com integrantes do núcleo duro do QG petista, especialistas e cientistas políticos, as falhas que o presidente pode ter cometido. Para impedir a reeleição de Bolsonaro e vencer pela terceira vez a disputa ao Planalto, a campanha de Lula terá de passar por ajustes, avaliam cientistas políticos. Caso contrário, Lula corre o risco de não atrair o eleitorado que optou por Simone Tebet e Ciro Gomes no primeiro turno, pavimentando o caminho para uma reviravolta de Bolsonaro. Na verdade, os votos de Simone Tebet e de Ciro Gomes, que sobraram, eles são de eleitores progressistas que não votarão em Lula. Não votarão em Bolsonaro. Esses eleitores de Tebet e Ciro Gomes, se não votarem em Lula, não vão votar em ninguém. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.